Lança-chamas, sapatos proibidos, perseguições policiais, jogadores da NBA recebem multas por vários motivos, desde $100 até 19 milhões, com valores intermediários. Começando com Steph Curry, ele é multado pela mãe, o que é irônico porque ela é muito bonita. Uau! Ela criou uma multa para ajudar Steph a controlar a bola, já que ele tinha problemas com turnovers no início da carreira. Quer dizer, ela literalmente assistiu ele cometer turnovers que o ajudaram a perder um campeonato. E esse é o 4º turnover dele. Disse que ele teve 4 turnovers, parecia 10 para ser bastante honesto. A mamãe Curry fez um acordo para resolver isso. Cada turnover do Steph acima de 3 teria consequências. Steph admite que só teme ter muitos turnovers em quadra. Ele apostou dinheiro com a mãe. Se tiver muitos, ela mexe no bolso dele. Foi por isso que turnovers era o primeiro assunto dele após os jogos. Eu tive muitos turnovers. Por isso, hoje ele comete menos erros, já que cada turnover extra custava $100 de multa da mãe. Mas LeBron foi multado ainda mais por causa dos carros. LeBron vive trocando de carro, mas certa noite foi perseguido pela polícia por dirigir a mais de 101 milhas por hora, recebendo multa por excesso de velocidade de $259. Lonzo Ball pagou 10 vezes mais e ainda foi enganado por uma jogadora da Women's National Basketball Association. Você pagou minha multa? Paguei. Você sabe quanto realmente foi minha multa? O que você quer dizer? Isso aconteceu durante um jogo quando Angel Reese tentou um rebote e recebeu uma falta insignificante. Ela acenou para o árbitro, provavelmente disse algo louco, levou falta técnica dupla, foi expulsa e depois multada. Lonzo imediatamente tweetou: "O árbitro que expulsou o Angel é fraco, a propósito, você sabe quem você é, guarde seu dinheiro, Angel, eu te cubro." E mesmo que ela tenha respondido, agindo agradecida, ela na verdade o enganou. Você pagou minha multa? Paguei. Você sabe a história por trás disso? Então você me deu $2.000. Você sabe quanto realmente era a minha multa? Não sei. Era apenas $200. Sério? Eu aprecio isso. Foi uma péssima jogada. Eu estava realmente naquele jogo. Meu primeiro jogo da Women's National Basketball Association de todos os tempos. Jogada louca e terrível. Isso acontece na Women's National Basketball Association. Mas você conseguiu apelar? Sim, mas não recuperei meu dinheiro e não sei como. Absurdo. Não entendo como Alonso ficou tão calmo ao ser enganado em 2000, mas sinceramente nem me surpreende ele cair numa dessas por uma garota aqui. Eu nunca, jamais pensei que Michael Jordan seria multado em milhares a mais de propósito, no entanto, apenas para promover seus tênis mais loucos. Seus Jordan originais eram insanos, cara. Não eram só vermelhos e pretos, tinham murais deles em prédios inteiros. Atualmente, comerciais destacam grandes jogadores de basquete e celebridades. Quando Jordan ganhou uma estátua com os sapatos, seus pés foram cobertos de concreto como punição. Na época de Jordan, as regras das 51% dos tênis fossem brancos, mas claramente os dele não eram. Então, mesmo que uma carta tenha sido enviada a Jordan informando que os sapatos foram proibidos, e se ele os usasse em qualquer jogo, seria multado em milhares de dólares cada vez, Jordan não se importava com o que qualquer um dissesse. Nem a NBA, ou mesmo um comediante que zombou dos sapatos. Porque é feio pra começar. Um momento você não ajudou a criar esses. Os sapatos, não a cor. Ah, não a cor. Ok, mas o que há de errado com a coloração? Que regra violamos aqui? Bem, não tem nenhum branco nele. Bem, a NBA também não tem. Jordan continuou usando esses sapatos em todos os jogos, desafiando a NBA, o que os tornou ainda mais populares no basquete. Comprei várias versões do Jordan 1s para apoiar meu garoto, já que ele era multado em $5.000 por jogo ao usá-los. Mas LeBron foi multado em triplo por fazer algo tão inapropriado. Isso deixou uma lenda da NBA irritada. Agora, eu não estou falando sobre quando LeBron entrou em campo sem camisa e a Isaiah Thomas estava exigindo que a NBA o multasse por estar com os mamilos à mostra. Adam Silver, se quiser multar, multe isso. Coloque uma multa nisso. Teve um momento em que LeBron fez algo em um jogo com Kareem Abdul-Jabbar presente. Após LeBron acertar o 3 decisivo, correu pela quadra segurando seu BBC. Ele fez isso de propósito, mesmo sabendo que essa comemoração já foi feita por Kobe, Klay, Fred VanVleet e outros, o que já resultou em multas antes. Então não apenas LeBron também foi eventualmente multado, a celebração se transformou em uma das minhas miniaturas mais engraçadas, que você só teria visto se estivesse inscrito, então dica, inscreva-se. A comemoração do LeBron também irritou Kareem. Na semana passada, LeBron foi multado em $15.000 por fazer uma dança de grandes bolas após a vitória dos Lakers sobre os Pistons. LeBron foi multado em $15.000 por fazer uma dança de grandes bolas após a vitória dos Lakers sobre os Pistons. Isso não faz sentido, cabras não dançam? Mas sabe, eu acho que o velho tinha a NBA do lado dele porque ter grandes bolas eventualmente custou ao LeBron uma multa de $15.000.
Agora, houve momentos em que outros 3 jogadores da NBA foram multados em $25 mil por coisas muito piores, como quando Jaylen Brown cometeu um assassinato. Jaylen fez um movimento em direção ao aro que não só pulou e enterrou em cima desse homem, ele encarou o cara e fez um gesto de cortar a garganta. Agora, o Twitter pode ter adorado, mas a NBA multou lendas como Kevin Durant por fazer isso antes e até quando D-Wade fez o seu. Quando perguntaram ao Jaylen se esperava uma multa, ele só conseguiu responder: Assim. e ele estava certo. A NBA esvaziou seus bolsos ao multá-lo tanto quanto Nikola Jokic por seu desentendimento com um bilionário. Jokic foi pegar uma bola solta na multidão quando do nada foi visto arrancando a bola e dando uma cotovelada em um fã, fazendo-o voltar para o seu assento. Mas aquele não era apenas um fã, era o dono do Suns, que não apenas exagerou durante o incidente, o cara vale $10 bilhões. Então, sabendo uma coisa ou duas sobre dinheiro, mesmo que ele tenha tweetado que não queria que Jokic perdesse dinheiro com uma suspensão ou multa, Jokic ainda desejava que o cara fosse expulso do jogo. Acho que ele deveria ser expulso se estiver influenciando o jogo. Pena que a NBA ignorou o que eles queriam. Eles alegaram que Jokic fez contato impróprio com um espectador. Entendo porque isso levou a uma multa de $25 mil para Jokic. Nunca imaginei que o relógio mais insano de uma lenda da NBA o faria perder tanto. Esse é o Rolex Datejust de Jason Terry, coberto com 23 quilates de diamantes e quase igual ao meu. Que diabos, ele pegou emprestado de um joalheiro famoso só para os diamantes brilharem na boate. Não sei se Terry amou ou perdeu, pois em vez de devolver o relógio, ele disse ao joalheiro que queria comprá-lo e pediu os dados bancários para transferir o valor, mas depois ignorou as mensagens sobre o pagamento não recebido. O joalheiro deu-lhe 30 dias para devolver ou pagar. Como nada disso ocorreu, ele quebrou o contrato, levando o joalheiro a processá-lo pelos $25 mil devidos. Droga. Nunca imaginei que um relógio de diamante valesse menos que um telefone pelo qual este jogador da NBA foi multado. Você pensaria que este telefone estava coberto de ouro ou até mesmo de joias ainda mais raras ou algo assim, mas não, a situação aconteceu por causa de um jogador sendo ridicularizado por um fã. Yusuf Nurkic jogando o telefone desse fã estava por toda a minha linha do tempo. Instantaneamente as pessoas diziam que teriam balançado Nurkic. O garoto deveria ter arrancado sua corrente ou jogado e transformado a situação em um meme. Mas eventualmente foi revelado que o fã disse a Nurkic algumas coisas desrespeitosas, como que sua mãe era lixo e chamou sua avó morta de vadia. Isso é loucura. E mesmo que os colegas de equipe de Nurkic disseram que o fã é quem deveria ser punido, nada aconteceu com ele ou seu irmão que foi visto incentivando o que ele fez. A situação de Nurkic ganhou destaque porque ele foi multado em $40 mil por danificar a propriedade de um fã. Anthony Edwards recebeu multa maior após falar para um fã o quão grande era o seu... Ele recebeu $200 milhões. Ele recebeu $300 milhões. Meu pau é maior que o seu. Oh, meu Deus. E obviamente a NBA não ia deixar isso acontecer. Eles o multaram em $50 mil por isso. Mas John Morant foi multado ainda mais. O que ele fez foi ilegal. Jimmy Butler comprou uma mansão e acabou recebendo uma multa de $250 mil. Um jogador foi multado por sumir do planeta, entre outras coisas. Agora, tudo bem, ouça, YouTube, por favor, não me desmonetize. Nenhuma arma nessa sessão é real. Eu repito, nenhuma arma é real. Todas são inteligência artificial, todos são adereços, tudo bem? Veja, o já ter uma arma não era ilegal. O ato de levá-la à arena da NBA era falso. Porque durante um jogo, já foi visto fingindo apontar uma arma para os jogadores dos Warriors. Por causa de seu passado. Ele não deveria estar fazendo isso. Mas nem as sugestões de Shaq ou um aviso da NBA iriam parar já. Porque depois que edições falsas de inteligência artificial foram criadas dele com armas na quadra, que, como eu disse, YouTube é falso. Isso é falso. No próximo jogo, já fez um grande lance e correu pela quadra atirando nos oponentes. Após a NBA perceber que ele ignorou o aviso, multou-o em $75 mil. Pouco depois, ele começou a jogar granadas de fragmentação na multidão. Sinceramente, só espero que ele comemore com um míssil predador. Ou talvez comece a correr pela quadra com um lança-chamas. Mas Derrick Rose foi multado ainda mais ao simplesmente desaparecer. De repente, os Knicks tweetaram: Brandon Jennings será titular hoje? Rose não está com o time. Eles jogaram toda a partida sem encontrá-lo, nem no banco, vestiário ou em qualquer lugar. E como ninguém conseguia entrar em contato com Rose, a situação ficou tão assustadora que as pessoas pensaram que ele poderia estar morto. Até que um colega contou aos repórteres que falou com Rose e que estava tudo bem. Depois Rose revelou o ocorrido. Por que você não ligou para os Knicks, Derek, para dizer a eles que você não estaria no jogo?
Eu só precisava encontrar minha família. Já havia me desculpado com eles antes, avisando que isso não aconteceria de novo. Agora, mesmo que ele tivesse uma desculpa como essa, os Knicks não se importavam com o motivo dele, porque faltar um evento da equipe sem notificar sua equipe era contra as regras da NBA e lhe rendeu uma multa de $200 mil. Caramba, cara. Mas Jimmy Butler foi multado muito mais, tudo por causa de uma mansão. Bem-vindo para meu casa. Esta mansão em Miami à beira-mar tem piscina gigante e era onde Jimmy relaxava enquanto alugava por $130 mil mensais. Ah, e tem Existem rosas. Relatos surgiram de que a casa levou Jimmy a ser processado, pois o proprietário alegou que ele ficou além do tempo pago. Ele causou danos em drywall, pisos, portas de elevador e suprimentos de piscina, somando mais de $100 mil. Então Jimmy acabou em todas as notícias por causa disso. Essa situação eventualmente levou a um processo contra ele de mais de $257 mil. Por isso, os Lakers foram multados em dobro por tentar burlar as regras e formar uma super equipe. E espera aí. Não os culpo, basta ver o quinteto inicial dos Lakers, parecia péssimo. Os relatórios mostraram que os Lakers queriam contratar LeBron e também Paul George, outra estrela da NBA. As pessoas descobriram instantaneamente que Paul tem representado os Lakers desde que era criança. Eles estavam absolutamente ansiosos para fazer essas trocas de camisa dele na equipe. Até programas esportivos aprovaram a dupla dele com LeBron nos novos Lakers. Você gostaria de estar na mesma equipe que LeBron? Sim, eu estou com o LeBron em todos os All-Stars. Em todas as minhas participações no All-Stars, eu estive no time do LeBron. Vocês parecem trabalhar e jogar bem juntos, certo? Temos um histórico de derrotas, mas gosto de jogar com ele. Veja, você, Lonzo, Kuzma e LeBron, pisquem para mim se isso for possível. Só pisquem. Até Paul admitiu querer se juntar a LeBron. E Magic Johnson, então presidente dos Lakers, falou ao vivo na televisão algo contra as regras da NBA. Tipo, se você está de férias e encontra Paul George, você não pode falar com ele? Não, nós não nos cumprimentamos porque nos conhecemos, entendi. Eu simplesmente não posso dizer, ei, eu quero que você venha para os Lakers mesmo que eu esteja piscando assim. Você sabe o que isso significa? Tudo parecia resolvido, mas a situação se espalhou rapidamente quando a NBA passou a investigar os Lakers por manipulação. Essa regra da NBA proíbe membros de uma organização de falar com ou sobre jogadores de outra equipe com a intenção de recrutá-los. Ao descobrirem que os Lakers também fizeram uma proposta para Paul, a situação ilegal resultou em multa de mais de $500 mil. As atitudes de Draymond Green resultaram em multa superior a $1 milhão. De dizer coisas desagradáveis aos árbitros e mostrar o dedo do meio para fãs, até chutar um jogador e ser multado em $25 mil por cada ato, ele também tuitou as iniciais de um árbitro acusado de manipulação, o que resultou em uma multa de $35 mil da NBA. Draymond falou ao vivo na televisão algo proibido pela NBA. É bom ver o Book e o Phoenix jogando bem, mas tirem meu homem de lá. Precisam tirar o Book de Phoenix. Quero que meu homem vá para um lugar onde possa jogar ótimo basquete sempre e vencer, pois ele é esse tipo de jogador. Pode ser. Mesmo concordando, a NBA achou que ele estava recrutando Booker, o que violava suas regras de manipulação. Seus comentários renderam multa de $50 mil e os Suns ainda provocaram postando que tem 50 mil razões para amar o Booker. Mas todas essas multas combinadas nem se aproximaram da sua mais cara. Porque durante um jogo, quando Draymond literalmente pisou no estômago de Sabonis, o que foi tão louco que se transformou em edições de videogame, por fazer isso, ele foi suspenso por um jogo e perdeu o dinheiro que teria ganho $150 mil. A quantidade de dinheiro que somos multados pelas coisas que fazemos que não acontecem na América corporativa. O homem está irritado com as multas é loucura, porque não muito tempo depois, Draymond estava colocando um homem adulto em uma chave de braço. Quero dizer, o que você está fazendo agora? Obviamente, a NBA não quer que os jogadores lutem durante os jogos, então Draymond não foi apenas suspenso por 5 jogos sem pagamento, que teriam totalizado $750 mil. Todas essas lutas são parte do motivo pelo qual os fãs não só disseram que sem Draymond poderiam derrubar um gorila, é também por isso que o total de suas multas ultrapassou $1 milhão. Mas outro jogador perdeu muito mais dinheiro quando foi pego tomando algo que é proibido. A notícia surgiu aleatoriamente que Bobby Portis, de todos os jogadores, estava sendo suspenso por 25 jogos. Ele testou positivo para tramadol, que tomou acidentalmente devido à semelhança dos nomes. A substância é proibida na NBA por ser altamente viciante.
Ele achou que tomava o medicamento aprovado Toradol, usado para dor e inflamação. Todos podem ver como esses dois nomes são fáceis de confundir e que tudo pode ter sido um erro. Muito triste por ele, pois é uma pessoa muito boa. Acredito na história do Bob, gosto dele, é um bom cara, só teve azar. Infelizmente, porém, a NBA não se importou com o que qualquer um sentiu. Eles suspenderam o Bob sem pagamento, o que eventualmente lhe custou o salário que ele teria ganhado, 2 milhões e 800 mil dólares. Mas as outras multas do Jimmy Butler não apenas lhe custaram o dobro disso, elas fizeram com que ele provocasse sua própria equipe. Após Jimmy pedir troca e sair do treino mais cedo, o Heat o suspendeu por 7 jogos por conduta prejudicial à equipe. Quando voltou, Jimmy provocou o Heat usando as cores dos times que queria ser negociado. O cara jogou usando sapatos da cor do sol. Depois ele mudou a cor do cabelo para vermelho para os Rockets, azul para os Mavericks, verde para os Celtics e loiro para os Warriors. Como ele só estava provocando, o Heat não o suspendeu de novo, mesmo após perder um voo da equipe. Então eles o suspenderam uma terceira vez, desta vez sem uma data em que ele pudesse retornar. Então foi quando Jimmy provocou ainda mais com memes. Então ele postou clipes de seu cartão sendo recusado como se ele não tivesse dinheiro. Seu cartão não funciona porque está desempregado, senhor. Desculpe. Mance fazia isso porque o calor reteve os dólares americanos. 336 mil que ele ganharia por jogo nas suspensões, somando 5,6 milhões de dólares e acabou perdendo dinheiro. Mas isso custa mais de 3 vezes menos que as multas que forçaram um dono da NBA a vender o time. Robert Sarver pode até parecer um inofensivo velho avô. Na realidade, porém, ele é o ex-proprietário do Suns que foi pego fazendo algumas coisas bem loucas. Não foi só o ex-técnico do Suns, Earl Watson, que revelou que Sarver fez um comentário racista após um jogo. Outros jogadores até vieram ao público apoiar essa alegação. Você disse que na verdade tem chamado esse cara de racista pelos últimos 12 anos. Já vi a mão desse cara antes. Ok, me mostre o que você viu. Me disseram que alguém muito próximo na organização achou estranho, porque ele sempre foi muito legal comigo. Não, vou deixar aqui, porque, como eu disse, a menos que eu saiba que é um fato, ok, eu realmente não posso continuar. Mas então eu ouvi, sabe, do meu ex-colega de equipe, que era um treinador lá, alguns verdadeiros racistas. E assim que todos ouviram falar disso, Sarver imediatamente emitiu uma declaração dizendo que nunca chamou uma pessoa ou um grupo de pessoas de algo assim. Infelizmente para ele, essa não foi a única alegação. Mulheres que trabalhavam lá disseram que frequentemente lidavam com situações desconfortáveis. Um relatório afirmou que ele disse a uma funcionária grávida que ela não conseguiria trabalhar após ser mãe. Outro afirmou que Sarver passou uma foto de sua esposa de biquíni, o que fez todos se sentirem estranhos. Isso levou a NBA a investigá-lo e descobrir que ele era racista e teve muitos incidentes hostis em quase 2 décadas como proprietário. Além de ser suspenso por 1 ano e multado em 10 milhões de dólares, Sarver foi pressionado a vender o time. Mas as multas mais caras da história da NBA não vêm apenas de Ben Simmons. Eles o fizeram bater um recorde indesejado na NBA. Veja, quando Ben estava jogando pelos Cheetahs, quero dizer Sixers, parecia que todos estavam odiando. Após um jogo 7 em que jogou a noite inteira, fez só 5 pontos e desistiu de uma enterrada livre com o jogo em aberto. Mance estava sendo ridicularizado como louco por ajudá-lo a perder. Troque Ben Simmons! Mas depois de toda essa situação, Ben nunca mais foi o mesmo. Ele não apenas viralizou por exigir uma troca, como também começou a não aparecer no campo de treinamento ou nos jogos da pré-temporada, o que fez com que os 76ers alegassem uma violação de contrato. Isso significava que eles estavam retendo os 360 mil dólares que ele tinha direito por jogo todas as vezes que ele não jogava. Após passar o resto da temporada sem jogar, Ben pode ter recebido a maior multa da NBA, 19 milhões. Mas isso ainda é menos que o vaso deste guerreiro, o novo jato do Steph Curry, ou seus super cartões mostrados no vídeo. Não só veja este homem, clique, tem opção, apenas olhe um instante, isso está no vídeo, só clique.